Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo. Um domingo chato, domingo triste, depois de uma derrota cachapante ontem pro Internacional, onde a torcida do Vasco ficou com um final de semana muito ruim. Vamos estar trazendo aqui mais um corte lá do Atenção Vascaíno, onde tivemos ali uma análise mais detalhada e algumas opiniões interessantes lá do Flávio Dias a respeito da indagação por que o Renato disse que o time desfilou e acaba que o time tem que ser cobrado. Vamos então ao corte lá do Atenção Vascaíno nesse domingão. Por que desfilou? Eu queria saber qual Eu é a também. razão do desfile. O Vasco sem desfilar, o que eu acho, isso me incomoda muito, cara, porque são respostas que a gente não vai ter. Porque eu fico pensando o seguinte, gente, a gente vai jogar bola hoje ou não vamos? Não, não vamos jogar bola hoje não, porque esse time é capaz disso. Porque ano passado eles fizeram isso com o torcedor. A gente ficou 8 jogos sem ganhar, cara. A gente só foi ganhar do Inter, naquele 5-1. Se poupando. A gente classificou para a semifinal para a final da Copa do Brasil. A gente ganhou um jogo em 4, gente. A gente só ganhou do Fluminense uma vez, porque a outra vez a gente ganhou no pênalti porque a gente perdeu. A gente perdeu pro Corinthians e empatou o primeiro jogo. Então esse time tem muito disso. É um time que não... Sei lá, me parece... Eu vejo o Andrés Gomes, por exemplo, como o Andrés Gomes me parece desinteressado em campo, sabe? Como me parece descompromissado com o jogo. Eu acho que ontem foi o melhorzinho dos jogos dele. O melhorzinho. Eu não vi o jogo todo, não, mas o melhorzinho. Por quê? Porque ele viu a garantia dele de ir para a Copa. Pelo menos está na pré-lista. Então, assim... Mas também não jogou muito, não. A questão de gestão fora do campo. Esses jogadores precisam ser mais cobrados. Esses jogadores precisam ter mais medo de perder a vaga. Mais medo de perder o emprego. Tem que ser assim, cara. O clube precisa ser gerido como uma empresa. Não pode ser uma reunião de amigos, cara. Não pode ser uma reunião de amigos. Eu, por exemplo, eu falei uma coisa hoje no grupo lá que se discutiu, a questão do Spinelli. Eu sei que é extremamente polêmico isso. Bom, a lei faculta ao jogador ficar 5 dias em casa. Pô, o filho dele nasceu na quinta-feira, cara. Sabe? Ele não podia estar sábado no jogo? Se houve algum problema no parto, se a esposa precisa de cuidado, se a família não conseguiu chegar a tempo, ok. Mas não é algo discutível de você chegar pro Spinelli, Spinelli, tá tudo bem, quer ajuda, o clube te dá apoio. Tu quer ir sábado de manhã? É por causa do Spinelli que a gente perdeu o jogo. Mas ele também poderia não é por se isso. oferecer, mas eu digo que é pela atitude, pela gestão, cara. E não tô criticando o cara ter ficado em casa, não. É pela lei, enfim. Mas eu acho que existem momentos... Eu me lembro ano passado, o Léo Jardim, por exemplo, o filho ou filha dele nasceu e ele tava em Curitiba. Foi pra Curitiba pra um jogo semifinal, ou quarta de final contra o Atlético do Paraná, cara. É isso aí. E tem cabeças e cabeças. Então eu acho que essas questões de compromisso, isso precisa ser mais bem ajustado ali internamente, sabe? Eu acho que tem que ter uma cobrança maior. O Renato não pode dizer que o time desfilou e ficar por isso mesmo, cara. Porque se ele repete as mesmas formações, os mesmos jogadores, o que ele tá dando de recado? Tá tudo certo. Valeu desfilar. É isso aí. Eu vou continuar, não vou sair do time, tá tudo bem. Eu acho que o Vasco desfilou ontem, Flávio, porque o Vasco não sabia o que fazer com a bola. Sim. O Vasco não sabia o que fazer com a bola. Você vai ter a oportunidade de assistir depois. O Vasco não sabia o que ele queria com a bola. Como eu falei, não tinha passe por dentro, não tinha Thiago Mendes, não tinha Rojas, não tinha força pela direita, não tinha força pela esquerda. Aí o Vasco não sabia o que fazer com a bola. O Vasco ontem poderia chegar numa bola parada, em alguma coisa assim, porque no resto foi assistir. Dava um bola Inter pros com caras, muita porra. dificuldade. Aí, por ironia do destino, eu cito o Breno Lopes aqui. Aí o pessoal começou a colocar no chat aqui, Breno Lopes, de acontecer alguma coisa. Agora tá jogando na Vila, Santos e Coxa. 20 minutos do primeiro tempo, 2-0 Coritiba, 2 gols do Breno Lopes. Força, compete, luta, sabe? Eu sempre vou citar esse jogador. Só que a gente gosta da coisa mais perfumada, habla, esse é o problema. Coisa mais legal. E a gente não entende que o futebol se faz com esses jogadores hoje, sabe? Não entende assim, que o futebol acaba se fazendo com esses jogadores. O nosso amigo Thiago Guimarães mandou uma mensagem aqui que eu acho que tem muito a ver. Por que o Vasco desfilou ontem? Porque tinham jogadores escalados com perfil
de desfile. Puma, Piton, Tietê, Nuno, Brenner. Jogadores que não são de extrema competição. São jogadores técnicos de qualidade que parece mesmo que estão desfilando, cara. Porque assim, o Paulo Henrique, apesar de toda a privação de sentidos em algum momento, não desfila em campo. Não. Ele corre Não. que nem um maluco, faz Não. um monte de cagada às vezes, mas tá lá. Cuiabano também não. O Cuiabano também não. O Thiago Mendes também não. Esses caras têm Barros um pouco de... também O não. Barros, por exemplo, ontem não desfilou. O Barros Spinelli jogou mal. não, O Spinelli também não. não desfila. Isso, cara. É Verdade. isso, cara. A gente precisa ter esse tipo de jogador. Agora, isso é o perfil da janela, Jean. É o perfil Porra. de você pensar, vamos contratar jogadores com esse perfil. Culhão Perfil roxo. competitivo. Jogador muito técnico, muito nhenhenhen. Não Não. vai rolar, velho. Por mais um jogador que dê. É por isso que eu critico tanto, às vezes, o futebol do Rojas. O Rojas, se ele for um pouco mais competitivo, ele é um monstro jogando futebol. Porque ele tem uma qualidade técnica absurda. Mas, às vezes, ele também entra no sono. Às vezes, ele quer fazer o mais bonito, quando pode fazer o mais simples. Futebol também, a competição passa pela inteligência do jogador, pela forma como o jogador vê o jogo, a forma mais objetiva. Não dá pra você passear muito no campo, não dá pra você deslumbrar muito, você tem que jogar, cara. O jogo ontem, aquele capeta daquele Bernabé ontem, que é lateral esquerdo, jogou de meia, o cara tá em tudo quanto é lugar do campo. Agora ele é melhor do que todos os jogadores do Vasco? Não. Mas Mas compete ele mais. ontem estava afim. Estava afim, cara. Estava disposto. Ah, é porque o Inter ganhou, perdeu pro Vasco aqui de 5-1. Então, gente, eles queriam vingar o jogo do 5-1. Então não vai a Porto Alegre, cara. Porque o que acontece é que nós estamos aqui, o torcedor que ontem estava no Beira-Rio, o torcedor que está no Brasil inteiro, no mundo inteiro vendo o Vasco, sofre com Sofre. isso. É isso Muito. que esses caras precisam definitivamente entender. Não, eles não têm esse direito. Não têm esse direito de escolher quando eles querem jogar, cara. É a profissão deles, eles são muito bem remunerados, e não estou criticando aqui a remuneração, alguém prometeu pagar e paga, mas eles precisam dar retorno, precisam dar respaldo ao torcedor, cara. É inacreditável isso, cara. E é um clube que está se notabilizando por essa irregularidade de fracassos. A gente vive de vitórias de pirro, a gente vive de voos de galinha, e estamos aí, dependendo dos resultados. Nós já estamos na zona do rebaixamento, cara. Não dá para ser assim. Isso não pode ser normalizado dentro do clube, Jean. Isso precisa ter alguém que grite, alguém que bote o pau na mesa, ou então não vai fazer nada disso. Empresários, ó, eu vou dispensar seu jogador. Porque se você dispensa um, É dois, melhor dispensar. 3, ou se você afasta ou faz alguma coisa, você dá um recado. Que não pode, é quarta-feira em Assunção, tá o Tietê jogando, Porra, não. tá o Brenner, Pelo amor de centroavante. Deus. tá o Cuesta na zaga, porque não vai jogar domingo, o Cuesta é a opção. Não pode, cara. Não pode. Porque você tá dando aos jogadores um recado sempre... Ó, eu vou alertar para outra situação, Jean. Que eu tô falando isso, eu falei no intervalo do jogo do Paysandu, você tava comigo. Eu falei, eu tô preocupado com a zaga do Vasco. O Vasco ganhando 2-1. Saldívia e Lucas Freitas estão doidos para entregar. Eu tô inseguro com esses caras. 30 segundos o Saldívia faz um gol contra. Não é porque a gente sabe muito de bola, não. É que a gente vê bola. O Vasco está Tá na brincando cara. com fogo em relação à posição de goleiro. O Léo Jardim é o menor dos problemas do Vasco. Ele falhou ontem por uma questão de desentrosamento. O Robert Renan também virou a cara. Os caras cismam e dão a bola no pé dele. O Léo Jardim não é bom com os pés. Mas se o Léo Jardim tem uma unha encravada, nós estamos mortos. A gente não tem goleiro reserva. Eu estava vendo hoje o Paulo Massini falando do Palmeiras. O Palmeiras cheio do dinheiro, cheio da grana. Tá com 2 zagueiros só. Um machucou, que é o Bruno Fux, e o outro é o da base, que torceu o tornozelo. O Palmeiras. Então o problema também é planejamento geral. O Vasco não tem goleiros reservas, gente. Vocês Tem os confiam garotos. no Fusato para jogar contra o Vitória, dia 19 de julho, em Salvador, se o Léo Jardim tiver uma diarreia? Quem vai ter diarreia sou eu. Eu vou ter uma diarreia antes do jogo. A gente tá brincando com isso, cara. A gente não vai contratar nenhum goleiro para fazer sombra ao Léo Jardim. Isso é muito sério. O Vasco já caiu um ano porque não tinha goleiros. Acordem, pelo amor de Deus, é a Verdade. posição mais importante do futebol. É o goleiro. Você pode ter um time, se tiver um frangueiro, você tá morto. Você precisa ter goleiro, cara. E a gente não tem, Jean. E assim, E aí, rapaziada, concordam aí com a análise do Jean e também do Flávio Dias, onde tem que ter uma cobrança
firme, forte em cima desses jogadores, porque o Renato Gaúcho também tem que ser cobrado, porque no momento que ele diz que os jogadores dele desfilaram em campo ontem e o time adversário guerreou, ele tem que tomar uma atitude e afastar boa parte desses jogadores. Então, deixa aqui o seu comentário a respeito do que você acha, se eles têm razão no que eles disseram, se o Renato Gaúcho também tem culpa no cartório, se ele provar que tirando os jogadores desse jogo de quarta-feira contra o Olímpia, ele está certo ou ele está errado. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você acha dessa situação, porque aqui o seu comentário é importante. Deixa o like, compartilhe o vídeo, hype o vídeo também e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!